Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Romanos capítulo 10, verso 13 e o verso 14 e o verso 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. Amados irmãos, nós estamos diante do maior paradoxo da conversão. Pare para pensar. Paulo chama a atenção da igreja de Roma para eles entenderem esse paradoxo. Como uma coisa tão fácil é tão difícil. Pare para pensar que o resumo dessa declaração do apóstolo Paulo é: como algo tão fácil está sendo tão difícil? Conversão depende de quê? Verso 13. A conversão depende de quê? Bota aí o verso 13 de novo. A conversão, irmãos, depende de quê? Todo aquele que invocar será. A conversão depende de quê? Invocar. Tem coisa mais fácil do que isso? Tem coisa mais simples, mais básica do que isso? Diferente de outras religiões e denominações, você não tem que pagar promessa, você não tem que fazer sacrifício, você não tem que mutilar seu corpo, você não tem que reencarnar e fazer tanta... Você não... É simples. A salvação que Deus oferece ao homem é simples. Aquele que invocar, aquele que pedir misericórdia, aquele que clamar pelo sangue precioso de Jesus, aquele que pedir perdão, será salvo. Simples. Uma simplicidade como essa era para o mundo todo já estar salvo. Sim ou não? Por que algo tão simples é tão difícil? Paradoxo da conversão. Por que algo que é tão simples? Por que nós não temos essa quantidade toda de gente convertida? Por que nós não temos as pessoas procurando a Deus? E por que a gente tem tanta igreja cheia, mas mesmo estando cheia, a qualidade deixa a desejar? Porque ela está cheia no domingo, mas quase não tem ninguém durante a semana. O povo tem Bíblia, porque tem povos, lugares do mundo, que nem tem a palavra de Deus na sua língua ainda. Nós temos versões de Bíblia em português. Se você quiser ler em inglês, em espanhol e tal, o Oscar com certeza tem lá na Espanha a Bíblia dele em espanhol. Você pode ter em qualquer língua. E ainda assim tem pessoas que passam a semana toda e não leem a Bíblia. As pessoas até chegam para pedir a você: olha, ora por mim, mas pergunta se ele está indo para o culto de oração. Incrível isso. É que uma coisa tão fácil é tão difícil. Paulo vai explicar esse paradoxo. Paulo apresenta, irmãos, esse paradoxo e coloca para a gente 3 obstáculos. Por que algo tão fácil tem sido tão difícil? Quero tentar refletir com você sobre esses 3 obstáculos que Paulo está compartilhando. O primeiro obstáculo está aqui no verso 14. Como, porém, invocarão em quem não creram e como crerão de que nada ouvi? Então nós temos aqui o primeiro obstáculo pelo qual muitas pessoas não estão invocando o nome do Senhor e não estão encontrando a salvação, a falta de conhecimento do Evangelho. Não é a falta de conhecimento de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Não é a falta de conhecimento da existência de Deus, é do Evangelho. 85% das seitas que existem no mundo, das religiões que existem no mundo, elas falam de Deus. E algumas ainda falam de Jesus e do Espírito Santo. Tenho certeza disso. A grande maioria fala. Conhecer sobre a existência de Deus, mesmo assim, não tem evitado que as pessoas vivam a vida sem Deus. Não tem evitado o número enorme de heresias nós temos por aí. Só para quem não sabe o que é uma heresia é toda afirmação que se faz sobre Deus e não tem respaldo na palavra de Deus. Tem muita gente dizendo que Deus é o que a Bíblia diz que ele não é. Tem muita gente dizendo que ele não é o que a Bíblia diz que ele é. Então, uma heresia é toda informação que é dada sobre Deus,
mas que não tem respaldo na palavra de Deus. Alguém foi e inventou, alguém achou que é, alguém com seu conhecimento chegou a essa conclusão, mas isso não tem respaldo da palavra de Deus. Fecha parênteses, mesmo esse conhecimento da existência sobre Deus não tem evitado tantas heresias que têm surgido. Vou dar só um exemplo para você. Os muçulmanos matam em nome de Deus. Porque o Alcorão fala que Deus, de um Deus totalmente diferente daquele que é apresentado ao Evangelho. O Evangelho nos ensina a orar e perdoar os nossos inimigos. O Alcorão diz que aquele inimigo de Alá precisa ser morto em nome de Alá. Fala de Deus? Fala. Mas fala o que o Evangelho ensina. Mas como, meu irmão, como aquele que está no mundo, como aquele que ainda não conhece a Deus, saberá do Evangelho, se tem tanto crente dentro da igreja que também não sabe nada sobre o Evangelho? Gente que tem 1 ano, 2 anos, 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, e você diz assim, me cite 10 versículos com o endereço e o número da casa. Acaba vai citar Gênesis 1, se não citar esse, misericórdia, né? Mas depois, para ir, o 2 ele já não se garante a dizer. Gente que nunca leu o livro da Bíblia inteiro, não estou dizendo a Bíblia toda, estou dizendo um livro, nunca pegou para ler o Evangelho de Mateus todo, o Evangelho de João todo, ou o Novo Testamento todo. Ei, falando de gente distante não, viu? Falando da gente. Você. Estou me incluindo também. Como as pessoas saberão e conhecerão o Evangelho se tem crente que não sabe não por falta de acesso, por comodismo, preguiça. Porque tem tempo para ler tudo o que lhe interessa, mas não tem tempo de aprender acerca de Deus. Tem gente que é autodidata, senta na frente de uma televisão, assiste vários vídeos do YouTube e aprende alguma coisa. Tem gente que compra livros, faz curso, faz técnica. Excelente, parabéns pela mente brilhante que Deus lhe deu. Faz isso com a palavra de Deus. Não tem o mesmo empenho e o mesmo interesse de aprender a palavra de Deus. Gente, isso é constrangedor. Tem coisa mais constrangedora do que alguém lhe fazer uma pergunta da Bíblia, sabendo que você é crente. Você recuar e dizer assim, não sei, esqueci, tenho certeza, coisa absurda. Porque nunca quis aprender. O apóstolo Pedro dirá lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, que eu e você precisamos estar prontos para responder a qualquer questão que façam sobre a nossa fé. Eu e você precisamos estar prontos a defender a nossa fé. Pedro diz isso, irmão. É extremamente constrangedor, porque Paulo dirá a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que aquele que não maneja bem a palavra da verdade é um obreiro reprovado. Não é um obreiro aprovado. Obreiro aprovado é quem maneja bem. Tem gente que não sabe a ordem dos livros da Bíblia. Você pedir um livro do Velho Testamento, ele se pela, ele vai nem saber que tem esse. Você sabe do que eu estou falando? Como as pessoas alcançarão a verdade se elas não têm o conhecimento do Evangelho? Quando você é questionado por alguém em razão da sua fé, quando alguém lhe faz uma pergunta e você não sabe responder, naquele momento você perdeu uma grande oportunidade que Deus poderia lhe usar para abençoar aquela vida. Mas você não estava preparado. Mas até quando você não vai estar preparado? É triste ver como as pessoas de outras religiões, e às vezes seitas, elas sabem tudo sobre a sua seita. Elas leram todos os livros que a sua seita pede para ler. Nós não estamos preocupados em conhecer a palavra de Deus. Há pessoas que usam mal essa expressão, religião não se discute. De fato, a religião não se discute porque essa discussão não leva a canto nenhum. Mas isso não significa que você não deve compartilhar o Evangelho. Porque discutir religião, compartilhar o Evangelho, que é as boas novas do céu, que é a única forma das pessoas alcançarem a salvação. Isso nada tem a ver, e é por isso que Paulo também dirá a Timóteo que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo.
Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, nunca haverá fé no coração de uma pessoa enquanto ela não ouvir o evangelho. Um culto, uma mensagem de púlpito, pode convencer as pessoas, pode emocionar as pessoas, ou eu posso, inclusive, botar medo em você, mas transformar a vida, só o evangelho. Paulo está dizendo: crerão. Como crerão se eles não têm o conhecimento? Primeiro obstáculo, irmão, falta conhecimento. Existe no mundo 7.158 línguas, dialetos, subdialetos. Deixa eu dizer para você que desses 7.000, 4.000 e alguma coisa ainda não possui nada escrito da palavra de Deus. Somente, irmãos, 276 línguas, que é 2%, possuem a Bíblia completa. 67% dá em torno de, 15%, que dá em torno de 676 línguas, possuem o Novo Testamento traduzido. 1.199, dá em torno de 35%, possuem trechos, versículos isolados da Bíblia. Existem 8.000 povos no mundo que não possuem nada e nunca ouviram falar do Evangelho. Falta de conhecimento, irmãos, tem sido o primeiro grande obstáculo, porque algo tão simples é tão difícil. Que eu e você conhecemos o Evangelho, estamos no mês de missões, esse é o 3º domingo, e a pergunta que eu lhe faço para você pensar e não me responda para não desistir e sentar. Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quantas pessoas você falou de forma evangelística esse mês? Depois de 3 domingos, ouvindo mensagem de manhã e de noite, quantas pessoas você parou para falar que ela precisa de Jesus? Jesus pode ser a solução para a sua vida. Conhecimento é o primeiro obstáculo, porque ainda não entregaram suas vidas. O segundo obstáculo, irmãos, que Paulo dirá, por que algo tão simples está sendo tão difícil, ele dirá aqui no final do verso 14. Olha o que ele dirá: como ouvirão se não há quem pregue? E o segundo obstáculo é a falta de pregadores. O conhecimento é um problema. Mas às vezes ter o conhecimento, mas não ter a disponibilidade de pregar, é o segundo problema. Deixa eu dizer para você que você, pesquisando no Google, mártires, missionários martirizados, pastores martirizados, perseguição do evangelho, qualquer pesquisa que você faça no Google, você verá que 75% das pessoas que você vai pesquisar, que foram martirizadas, ou mortas, ou algum atentado que não chegou a matar, mas deixou algum tipo de sequela, ou perseguição, 75% dessas pessoas, elas estavam sendo perseguidas, foram alvos, porque elas eram pregadoras do evangelho. Raramente você ouvirá de alguém que foi perseguido caladinho. Gente caladinho, que vinha domingo para a igreja, voltava para casa e não mexia com ninguém. Vivia a sua vida. Não mexia com ele. Quase você não vai ver pessoas que foram martirizadas por causa disso. Você verá que as pessoas que foram martirizadas, irmãos, é porque elas foram pegas. A grande maioria foram flagradas, compartilhando a sua fé. Elas foram denunciadas porque viram ela pregando o evangelho. Isso porque no mundo todo, não somente no Brasil, o diabo tenta silenciar o povo de Deus que pregue a palavra. Ele sabe, mais do que eu e você, quando essa palavra é pregada, essa semente, quando essa palavra é enviada, ela não volta para Deus vazia. Quando eu e você compartilhamos com alguém o evangelho, isso vai ficar semeado no coração e vai impactar aquela pessoa, ou imediatamente, ou posteriormente. Porque o fato de você pregar a alguém e ela não esboçar nenhum tipo de reação, não significa que a palavra não funcionou e que foi em vão ter prego. Porque cada um tem seu tempo. Às vezes você fala para alguém que ouve e diz, beleza, mas aquilo fica guardado. O Espírito Santo fica remoendo. Aí lá na frente, outra pessoa fala com ela de novo, ela, poxa,
Aí daqui a outra pessoa fala com ela, pô, e vai chegar um momento, ela foi tão alimentada, tão semeada da palavra de Deus, ela vai ter uma reação. Esperando com dificuldades passarem. Está sendo a nossa participação, irmão. Quem não prega não é uma ameaça para o inimigo. Fato. Fica na sua. Quem não prega não incomoda. É quase fogo amigo. Quase fogo amigo do inimigo. Quem não prega, Deus o livre. Você ser fogo amigo do diabo. Deus nos livre de sermos fogo amigo, vendo pessoas que estão caminhando depressivas, perdidas, sem esperança, e nós estamos apenas assistindo. Deus nos livre disso. Deus não permita que você assista ao sofrimento de alguém, porque certamente alguém, quando viu o seu sofrimento, não ficou calado. Se eu e você estamos aqui hoje, pessoas oraram por nós, é porque pessoas insistiram, é porque Deus usou cada um na sua simplicidade. Nem faz do mesmo jeito, nem todo mundo prega do mesmo jeito, nem todo mundo é do mesmo jeito, cada um tem o seu. Às vezes a gente até julga porque não faz o que a gente acha que deveria fazer. Cada um tem seu jeito de fazer, mas precisa fazer. Deus chama cada um de nós para contribuir, para cooperar, para enriquecer o seu reino. A pregação, irmãos, não é um dom. Repita comigo, pregação não é dom. Porque tem gente que diz, eu não tenho um dom de pregar. Você não entendeu nada. Pregação não é dom. Pregação é chamado. Dom é a capacidade que Deus lhe dá de como você exerce o seu chamado. Uns que têm um dom assim, outros outros sabem fazer outra coisa, outros não sabem, uns são mais comunicativos, outros não são, uns cantam, outros dramatizam e tal. Cada um tem um dom diferente. Todos usam o seu dom para cumprir o seu chamado. Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 17, Deus diz assim, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca tu ouvirás e falarás ao ímpio. E quando eu disser a tu, que tu fales ao ímpio, que se ele não se arrepender da sua impiedade, ele morrerá na sua impiedade, mas tu não o avisares, ele morrerá. Mas é o sangue da tua mão que eu vou requerer. Mas se tu avisares e ele não se arrepender, ele morrerá, mas tu livraste a tua alma. Olha, o chamado, irmãos, é para todos. A missão de pregar, irmãos, é para todos. Todos somos chamados a pregar. A pregação não é uma sugestão ou um pedido de Deus, é uma ordem. A pregação do Evangelho, irmãos, é um mandamento. Nós já pregamos isso no primeiro domingo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação. Não tenho por que bater no peito, tirar uma selfie e dizer assim, olha, estou pregando o Evangelho. É obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu fizer de boa mente, terei prêmio. Se eu fizer por obrigação ou má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Mas boa vontade ou constrangido, eu preciso pregar. É obrigação. Mandamentos não se negocia. Mandamentos se cumprem. E a omissão, irmãos, ou a negligência tem consequências. Tanto pregar tem recompensa. Paulo dirá, pés formosos de quem anunciam as coisas. Ezequiel dirá assim, tu livraste a tua alma. Paulo dirá aos coríntios, terá prêmio. A consequência, tá? Tua mão, o sangue dele, eu vou. A pregação precisa fazer parte da nossa vida. Paulo diz, tempo ou fora de tempo. Não precisa da liberdade de alguém que esperar que ela me dê liberdade, ela morre sem conhecer. Se ela não conhecer o Evangelho, ela nunca vai me dar liberdade. Se ela tiver uma visão negativa, ela nunca vai me dar liberdade. Mas a vida dela está em jogo. Depois que ela tomar conhecimento do Evangelho, se ela não quiser aceitar a Cristo, ok, é a liberdade que ela tem. Mas vai que ao conhecer o Evangelho, ela vai dizer assim, obrigado porque você não diz, obrigado porque você apresentou aquilo, ou a minha vida.
Deixa eu dizer para você, irmãos, que o evangelista, o pregador do evangelho, é aquele que fala para as pessoas que Deus tem. É aquele que se oferece para orar pelas pessoas, dar um texto bíblico. É lógico que algumas pessoas sabem pregar melhor, mais tempo de igreja, tem mais habilidade, maravilha. Quem tem mais habilidade usa toda a sua habilidade, usa todo o seu know-how. Você não tem essa habilidade toda, faça o básico, mas faça. Pergunte se pode orar pelas pessoas, abra um texto bíblico, convide elas para vir para a igreja, pegue um folheto, dê para elas, na sua simplicidade, mas não ache que a sua limitação, ou a sua timidez, ou a sua falta de conhecimento é justificativa. Esteja participando daquilo que Deus tem como prioridade na vida do seu povo. Existem algumas agências missionárias, cerca de 100 mil, em torno de 100 mil missionários no mundo todo. Gente que saiu da sua terra para pregar, cerca de 100 mil. 90,2% estão nos países light. Países que não têm perseguição light. Brasil, Europa, Estados Unidos. Mas 19,8%, melhor, 9,8% estão nos países onde há maior perseguição do evangelho. Só que mais da metade da população mundial está nos países que perseguem o evangelho. Quem são os 2 países mais populosos do mundo hoje, você sabe? China, os países que mais se tem esses missionários sumiram. Desapareceram. Quando não se descobre que eles são contados. Só esses 2 países, quase 2/3 da população, é muita gente. Deixa eu dizer para você que se nós deixarmos que esses homens preguem o evangelho sozinhos, a estatística nos dá conta que cada um deles, esses 100 mil, cada um deles teria que ganhar sozinhos 39 milhões de pessoas. Para que o mundo... Acho que alguém... Para eles alcançarem 39 milhões sozinhos, eles teriam que ganhar uma pessoa por dia durante 40 anos. Cada um deles. 40 anos, ganhar uma pessoa por dia, para que eles sozinhos conseguissem alcançar. Sozinho. O Senhor. Paulo diz, como é que é simples, tão difícil? Nosso tempo está ocupado demais, reclamando da vida, está falando e correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos planos, e nada contra isso, mas quase ou não temos tempo e prioridade para anunciar. O terceiro obstáculo que Paulo vai nos apresentar, irmãos, é que algo tão simples está se tornando tão difícil. Verso 15, olha o que ele vai dizer: e como pregarão se não forem enviados? Paulo dirá que o terceiro obstáculo, irmãos, é falta de apoiadores. Falta de apoiadores da obra missionária. O conceito de apoiar aqui é aquele que providencia os meios necessários para ajudar quem está pregando. Alguém que vai ser enviado precisa de apoio. Alguém que vai ser enviado precisa de alguém que ore no seu treinamento, alguém que mantenha o seu sustento, alguém que mantenha contato, alguém que lhe ajude quando ele estiver com algum problema lá. Porque se eu estou no Brasil, aqui eu pago o meu INSS, eu tenho um plano de saúde, eu tenho família perto, mas alguém que sai da sua terra para uma outra terra, não tem parente perto, não tem o CPF da cidade do país, ele é um estrangeiro, ele não tem os mesmos direitos, mas ele também adoece, ele entra em depressão, ele entra em perseguição, ele também precisa comer, ele precisa também satisfazer e atender as suas necessidades. Vai apoiar essas pessoas. 80% dos missionários, eles desistem, falta de apoio.
abandonado. Porque se tem uma crise no Brasil, e o dinheiro encurta, regras e cortam despesas, as coisas, cortam com aquilo. Deixa de enviar ajuda para o missionário. Você não imagina a quantidade de gente que já fez o curso, que já se preparou e não conseguiu ir para o campo missionário. O pastor Samuel Cunho passou 3 anos, veio aqui umas 3 vezes na igreja para ir para a Zambésia. O Eurico e Jaciene passaram quase 4 anos levantando sustento para poder ir. Hoje, só a igreja presbiteriana do Brasil, hoje, ela tem 98 candidatos, quase 100 pessoas esperando ir para o campo, desejosas de ir para o campo. Já fizeram o curso para ir para o campo, mas não tem o... Porque não é fácil. Está indo para um país polarizado. A pessoa sai daqui recebendo em real, mas vai trocar, vai pagar taxas. Cada vez que o dólar aumenta, menos ele ganha, menos ele recebe. Muito complexo. Falta, irmãos, apoiadores. Até Paulo. Sabe por que Paulo fala sobre isso? Sabe por que Paulo está escrevendo? Porque Paulo passou na pele o abandono do seu ministério. Paulo vai contar, irmãos, as muitas vezes que ele foi abandonado, deixado atrás. Por favor, coloca aí, Macleito, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Olha o que é que Paulo vai dizer. Segundo Timóteo, capítulo 1, 15. Não, viu? Nada está ali atrás. Estais cientes, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, estais ciente, todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Sozinho, Timóteo. Os irmãos da Ásia não aguentaram a pressão, me abandonaram. Olha o que ele vai dizer no capítulo 4, verso 10. Chegando. Jogo mais pressão. É no mesmo livro. Maravilha. Eu já vou dizer que o próximo é o verso 16, tá? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente é o nome de outra pessoa. Foi para Galácia. Tito, para Dalmácia. Estou só. Verso 16. Agora, foi mais rápido, né? O pastor não avisa antes, né? Na minha primeira defesa, Paulo está dizendo, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Isso não lhes seja. Paulo sabe, irmãos, o que é falta de apoio. Paulo precisou, irmãos, por muito tempo, conduzir o seu ministério sem apoio. Sabe por que ele está se queixando? Sabe por que ele está falando sobre isso? Porque Paulo entende, irmãos, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós não podemos deixar para aqueles que estão indo para o campo dizer assim, quer ir para o campo, irmão? Se vira. Para começar, só volta para o Brasil daqui a uns 3 ou 5 anos. Porque passagem é cara. Fica lá pregando, longe da família, longe de todo mundo. Não dá para fazer trabalho bom sozinho. Todos somos chamados a pregar, irmãos. Cada um é capacitado a pregar propósito diferente. Talvez Deus tenha capacitado você para pegar pessoas comuns da nossa cultura. Talvez Deus tenha capacitado você para falar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu cliente da empresa, para o seu colega de escola, para os seus parentes. Mas certamente Deus também chamou alguns para ir para os índios, para os quilombolas, para outras nações, para os muçulmanos. Deus também chamou eles. Mas como eles chegaram lá, irmãos, sem apoio? Como, irmão? Entenda esse princípio em nome de Jesus. Aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão à minha, eu tenho a obrigação
E a missão é pregar a eles. Eles estão à minha volta. Eu lido com eles todos os dias. Eu pego o ônibus, eles estão na minha casa, meu vizinho, eles moram na minha rua. Eu tenho uma missão de falar para aqueles que estão à minha volta. Sim, mas quanto àqueles que estão longe, que eu talvez não possa ir pregar, eu também tenho a obrigação e o chamado de apoiar aqueles que vão, aqueles que foram chamados para ir. Eu tenho a missão de apoiar, irmãos, de investir no outro. Não é um ou outro. Ah, eu já prego, não preciso apoiar. Ah, eu apoio, já não preciso pregar. Não, é um ou outro. Eles não são antagônicos, eles são convergentes. É as duas coisas, a missão é as duas coisas. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos lá em Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era onde eles estavam, como em Judeia, como em Samaria, e até e até. É uma continuidade. Eu não sou chamado para ser um pregador só na Jerusalém e que Deus levante outros. Eu posso, de maneiras diferentes, pregar em Jerusalém, especialmente aqui, vendo. Eventualmente eu posso chegar até na Judeia, uma região maior. Eu posso ajudar aqueles. Eu posso apoiá-los em oração. Preciso investir na vida deles. Preciso me comunicar com eles. Todos somos chamados para sermos apoiadores. Paulo está dizendo, sabe por que uma coisa tão fácil está sendo tão difícil? Falta apoio. Porque a gente gasta recursos que Deus nos dá, muitas coisas, mas a gente não tem o prazer de dizer assim, eu ajudo na pregação. Onde eu não posso ir, eu ajudo alguém a estar lá pregando o Evangelho. Paulo, irmãos, precisou de apoiadores. Ele pede à igreja de Colossenses, capítulo 4, verso 2, que ore por ele. Paulo escreve à igreja de Romanos e Filipenses, pedindo que eles contribuíssem para o trabalho missionário. Paulo escreve aos irmãos de Jerusalém, pedindo cooperadores e voluntários. Paulo pede que a igreja esteja envolvida no seu dados. Não muito bons, felizes, mas dados nos dão conta, irmão. Países como a Arábia Saudita, como o Saara Ocidental, como as Ilhas Maldivas, como o Catar, como a própria Índia, ainda não existem registros certos, garantidos. Existe um crente nacional. Ainda não tem um registro confiável que existe já alguém daquele país convertido naquele país. Eu não falo de estrangeiros que foram e se converteram lá. Eu falo de pessoas daquele povo. Isso é triste, irmão. Isso é triste. A Índia possui mais de 600 mil cidades e vilas. As agências nos dão conta de 500 mil cidades e vilas. Ainda não tem um missionário pregando naquele país. No Brasil, nós temos 251 tribos indígenas. 118 delas, que são 45%, não possuem missionário. Estamos falando do Brasil. Missionário. Pernambuco tem 8 tribos, já teve 10. Se extinguiram, tem 8. Das 8 tribos, 4 não tem missionário. Aqui em Pernambuco. Nossas tribos no sertão. Não tem. Nossa igreja, casal, estava na tribo Capinauá, lá em Pesqueira. Graças a Deus, eles cumpriram o papel deles, o trabalho deles. Quando saíram, outro casal assumiu. As outras tem ainda. Aqui em Pernambuco, irmão. 60% da população cigana no Brasil não conhece o Evangelho. Brasil. Pernambuco, nossa terra, existem quase 30 cidades do sertão, agreste e sertão, com menos de 1% de crentes. Você sabe o que é? Menos de 1% do crente. Significa que numa cidade de 20 mil habitantes, você não tem nem 100 crentes. O IBGE dá conta de que existem cerca de 3 mil quilombolas, pombos no Brasil. 2 mil deles não têm ainda a presença de missionário.
O IBGE nos dá conta de que existe cerca de 250 mil igrejas no Brasil. Foi estatística, foi uma pesquisa feita por uma agência missionária ao IBGE. O IBGE faz pesquisa não só a pedido do governo, mas de empresas também. O IBGE constou que nessas 250 mil igrejas no Brasil, menos de 10% dessas igrejas, elas responderam que sustentavam algum missionário no campo. A missão CEPAL, ela diz que o investimento médio de um crente brasileiro não passa médio, ok? Médio. Isso significa que está pegando a média de todo mundo. Pega a população de cristãos no Brasil. O cristão brasileiro gasta R$1.000 em certas profissões. Porque alguns dando muito, a maioria não dando nada. A tarefa, irmãos, não elimina a nossa responsabilidade. Qual dessas estatísticas você se encaixa? Você tem investido? Você tem compartilhado com as pessoas? Você tem se informado sobre? Nós não podemos, irmãos, dizer que amamos a Deus. Não estamos envolvidos. É mais importante que aquilo que é frutificado. Era alcançar os perdidos. O maior obstáculo da obra missionária é falta de conhecimento, falta de quem pregue é omissão nossa. Falta de apoiadores é falta de prioridade nossa. Paulo, na verdade, irmãos, quando apresenta esses 3 obstáculos, ele está dizendo que mais obstacula a pregação. Estamos interessados, envolvidos, comprometidos com aquilo que é prioridade do reino. Isso que Paulo dirá 2 coisas no final do capítulo, Romanos capítulo 10, e eu quero terminar com esses 2 textos. Paulo dirá aqui, irmãos, no final do verso 15, que aqueles que obedecem, ele dirá, conformosos os pés daqueles que estão comprometidos, dedicados, interessados em anunciar as coisas. Olha que promessa maravilhosa. Mas o mesmo Paulo também dirá no final do capítulo, no verso 21, que aqueles que são desobedientes, ele diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo dirá, aquele que ouve e se envolve, com formosos pés. Mas aquele que ouve e não se envolve, Paulo dirá no final, Deus chama esse povo de rebelde, contra. Que o Senhor, amados irmãos, nos ajude a olhar para missões, evento de igreja ou mês do ano, como um fato, compromisso que o cristão, você precisa ter enquanto você está no mundo. Eu quero desafiar você a fazer 3 compromissos com Deus. 3 compromissos com Deus hoje à noite. Primeiro compromisso, no que depender de você, escute, no que depender de você, você procure aprender mais sobre missões. Você procure aprender mais sobre a pregação do Evangelho. No que depender de você, você nunca deixe de fazer a obra, porque você não tinha conhecimento. Segundo compromisso que eu espero que você assuma nessa noite é, no que depender de você, você não se cale, mas você fale de Jesus a seus amigos, a seus vizinhos. Não sabe falar de tanta coisa? Não sabe mostrar para ele tanta coisa? Não sabe enviar tantos rios, stories, tanta coisa? Fale de Jesus para ele também. Fale de Jesus para todo mundo. Faça uma lista e diz assim, eu tenho 30 amigos, eu vou falar de Jesus para os 30. Para que eu não esqueça de ninguém. Quando você falar, você risca assim, ó, falei. Opa, falei. Você não correu o risco de se esquecer. Mas o terceiro compromisso que eu quero desafiar você também a fazer é, no que depender de mim, irei apoiar a obra missionária. Orando, contribuindo e enviando missionários à necessidade.
Se comprometa em conhecer mais o seu Deus, sobre missões, sobre evangelismo. Se comprometa a falar, a não ficar calado, a não ter vergonha, a não se omitir, a pregar.